Qual é o gigante que está na sua frente hoje? Aquele problema tão grande, tão intimidador, que ele zomba dos seus sonhos, paralisa a sua fé e enche o seu coração de medo? Pode ser o gigante de uma dívida que parece impagável, o gigante de uma doença que te assusta, o gigante de um relacionamento quebrado ou de um vício que você não consegue vencer. A Bíblia nos conta a história de uma nação inteira, um exército de guerreiros que foi paralisada pelo medo de um gigante literal. E a vitória sobre ele não veio do soldado mais forte, nem da melhor armadura, mas do coração de um jovem pastor que ousou enxergar o gigante de uma perspectiva completamente diferente. E se você também precisa de coragem para enfrentar o seu gigante, eu te convido a se juntar à nossa família. Inscreva-se no nosso canal Fonte Eterna para ser equipado com a fé que vence o medo. E para já declararmos nossa posição, deixe um comentário dizendo: "Meu Deus é maior que o meu gigante". Nossa história, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, nos leva para um vale chamado Elá. Imagine a cena. De um lado de uma montanha, o exército de Israel, tenso e em silêncio. Do outro lado, o exército dos filisteus, confiante e barulhento. E no meio do vale, um impasse. Um impasse que já durava 40 dias. A razão do impasse era um homem, ou melhor, um monstro. Seu nome era Golias. A Bíblia o descreve com detalhes aterrorizantes. Ele tinha quase 3 metros de altura. Usava um capacete de bronze, uma couraça que pesava mais de 50 quilos, e a ponta de sua lança era como a de um tecelão. Ele era a personificação da força bruta, do poderio militar, da intimidação. E por 40 dias, todas as manhãs e todas as tardes, ele saía e gritava seu desafio, zombando do exército de Israel e do Deus deles. E o texto nos diz o resultado. E todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Um exército inteiro, paralisado pelo medo. A intimidação do gigante havia roubado a coragem deles. É nesse cenário de medo que um jovem pastor, chamado Davi, chega ao acampamento. Ele não era um soldado, ele era o filho mais novo de Jessé, enviado apenas para levar comida para seus irmãos mais velhos, que estavam na linha de frente. Ele era um estranho no campo de batalha, mas ao chegar, ele ouve as palavras de zombaria de Golias. Ele vê o medo nos olhos dos soldados de Israel. E o que nasce em seu coração não é medo, é uma santa indignação. Enquanto todos os outros perguntavam o que será dado ao homem que matar este gigante, Davi fazia uma pergunta diferente. Ele perguntava: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Pense na mudança de perspectiva. O exército de Israel estava comparando o tamanho do gigante com o seu próprio tamanho e se sentia como gafanhoto. Davi estava comparando o tamanho do gigante com o tamanho do seu Deus. E diante do Deus vivo, todo gigante se torna um anão. A fé de Davi não negava a existência do gigante, mas negava o poder dele sobre o povo de Deus. A coragem de Davi incomodou seus próprios irmãos, que o acusaram de orgulho. Mas sua fama chegou aos ouvidos do rei Saul. E Davi foi levado à presença do rei. Saul, olhando para aquele jovem, disse o que a lógica humana diria: contra este filisteu não poderás ir, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Mas Davi não tinha uma lógica humana. Ele tinha um testemunho. Ele respondeu ao rei contando suas histórias do campo. Histórias que ninguém conhecia, suas vitórias secretas com Deus. Ele disse: o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca. E ele concluiu com a sua verdadeira fonte de confiança: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso.
Ele me livrará da mão deste filisteu. A coragem de Davi não era baseada em sua própria força, mas em sua experiência com a fidelidade de Deus no passado. Ele sabia que o mesmo Deus que esteve com ele no campo estaria com ele no vale. Convencido, o rei Saul ofereceu a Davi a sua própria armadura, a melhor proteção que o reino de Israel poderia oferecer. Mas Davi, ao tentar vesti-la, sentiu que não podia andar. Aquela não era a sua armadura, e ele atirou. Esta é uma lição poderosa. Davi se recusou a lutar a batalha de Deus com as armas dos homens. Ele não iria fingir ser alguém que não era. Ele iria lutar com a identidade e com as ferramentas que Deus já havia lhe dado. E quais foram as armas que Davi escolheu? Ele desceu ao ribeiro e pegou 5 pedras lisas, as mesmas que ele usava para proteger suas ovelhas, e as colocou em seu alforje de pastor. E com sua funda na mão, ele se aproximou do gigante. Para o mundo, para o exército experiente, aquelas eram armas ridículas, brinquedos de criança diante de uma máquina de guerra. Mas a funda era a arma que Davi havia praticado por milhares de horas. Este é o segredo. Deus te usa com as ferramentas que Ele mesmo já colocou em suas mãos e te treinou para usar na obscuridade do seu campo. O confronto foi épico. Golias, ao ver aquele jovem se aproximando, o amaldiçoou e zombou dele. Sou eu algum cão para tu vir a mim com paus? Mas a resposta de Davi não foi um insulto. Foi a declaração de guerra espiritual que definiu o resultado da batalha antes mesmo que ela começasse. Com a voz cheia da autoridade do Deus vivo, ele gritou: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Davi declarou que a batalha não era dele, era do Senhor. E a fé dele agiu. Ele não ficou parado. Ele correu em direção ao gigante. Ele pegou uma de suas pedras, colocou na funda, girou e a atirou. E aquela pequena pedra, guiada pela mão do Deus Todo-Poderoso, voou com uma precisão cirúrgica e se encravou na testa do gigante, na única parte de seu corpo que não estava coberta pela armadura. E o homem que aterrorizou um exército por 40 dias caiu com o rosto em terra, derrotado não por um exército, mas pela fé de um único jovem que ousou confiar em seu Deus. A história de Davi é o mapa para vencermos os nossos próprios gigantes. Primeiro, mude a sua perspectiva. Pare de comparar o tamanho do seu gigante com o seu próprio tamanho e comece a compará-lo com o tamanho do seu Deus. Segundo, lembre-se da fidelidade de Deus no passado. As vitórias secretas de ontem são o combustível para a sua coragem de hoje. Terceiro, use as pedras que Deus já te deu, os dons, os talentos e a experiência que Ele te forjou na obscuridade. E, acima de tudo, declare que a batalha pertence ao Senhor. A sua vitória não está em sua força, mas em sua fé em um Deus para quem nenhum gigante é grande demais. Que a coragem de Davi te inspire a se levantar contra o gigante que te afronta. Que você possa correr em direção à sua batalha, não com medo, mas com a confiança de que o Senhor dos Exércitos vai à sua frente. E que, ao lançar a sua pequena pedra de fé, você veja o impossível cair por terra diante de você, para que todos ao seu redor saibam que há um Deus que salva.